Passado dentro de um celular, o filme acompanha a história do emoji Jenny, que vive na cidade de Textópolis e, por ser capaz de demonstrar várias emoções, é considerado um defeito, visto que a única expressão que deveria ter é a de indiferença, ou como é chamado no filme, meh. Depois de causar um acidente na hora de mandar uma mensagem e entregar a reação errada, Jenny é condenada a ser apagado pela líder dos emoji, Smiler, e se vê obrigada a entrar em uma aventura para consertar o seu defeito. Em sua jornada, ele se junta com um emoji de uma mão, chamado High Five, que promete levá-lo até uma emoji hacker, chamada Jailbreak, acreditando que ela saberá como resolver o problema de Jenny. Quando a encontram, descobrem que ela pretende ir até a nuvem do celular, onde acredita que terá liberdade para fazer e ser o que quiser. Jenny se apaixona por Jail, que inicialmente não corresponde, e decepcionado, o protagonista se torna indiferente. Entretanto, Smiler ainda deseja deletar o protagonista, visto que sua presença vai fazer com que o aparelho onde eles vivem seja formatado. Mas, ao fim de tudo, com a ajuda dos amigos, Jenny consegue usar suas várias reações para mandar uma mensagem à garota que o dono do celular, onde ele vive, possui interesse romântico, e com isso evita que o celular seja formatado, e salva a todos. Apesar de ser considerado um gênero estritamente feito para o público infantil, grandes estúdios de animação mostraram que a técnica pode ser explorada para abordar temas mais profundos e maduros, ao mesmo tempo que podem ser agradáveis aos mais jovens. Ainda assim, animações assumidamente feitas para um público mais novo e sem muitas pretensões, além de serem divertidas aos pequenos, também são bem-vindas. E alguns exemplares de filmes assim, que fizeram sucesso com o público, podem ser vistos com Meu Malvado Favorito e Hotel Transilvânia. Ainda que não sejam o público mais exigente, produzir uma obra totalmente voltada às crianças não significa abrir mão de contar uma história que seja, no mínimo, interessante, e infelizmente Emoji o filme não entende isso. Por se passar em um mundo onde personagens alegóricos têm vida e vontades próprias, e suas atitudes afetam agir humanos no mundo real, não é de se espantar que a premissa lembre em certo ponto a animação Divertidamente da Pixar. Entretanto, as comparações se limitam a isso, pois aqui não existe nem metade da criatividade que seu comparativo. Embora existam piadas criativas, como as dos emoticons mais antigos, serem representados como idosos, a grande maioria das tentativas de humor na obra não funcionam, e muitas vezes são mais desconfortáveis do que engraçadas, como a constante tentativa de fazer piadas com o emoji de cocô, que além de não funcionarem, aparecem mais de uma vez no filme, se tornando inconvenientes. A aventura em si é pouco inspirada, e o universo dentro do celular é mais empolgante na teoria do que na prática, já que muitas das alegorias feitas pelo filme são extremamente óbvias e, aliadas a um visual genérico, tornam tudo extremamente desinteressante. Mas até mesmo animações como essa, descompromissadas e com nada de relevante que justifique o investimento emocional do público, não estão livres de mensagens mais profundas. Mesmo que a obra em si pareça ser superficial e pouco abrangente, existe sempre a clara intenção de trazer uma mensagem, ou ponto de vista a respeito de um tema. Em Emoji o filme, a discussão sobre as tecnologias estão sempre presentes, e é perceptível que a jornada de seu protagonista, Jenny, está ligada principalmente ao preconceito e superficialidade das pessoas em Textópolis, que, por serem criadas em uma cultura onde devem se definir apenas por uma emoção, não aceitam que outros demonstrem mais camadas de emotividade. Essa superficialidade presente em Textópolis representa bem como funcionam as relações no mundo digital, que se contentam com as emoções mostradas em uma postagem, mas sem nunca se importar de fato com o que possa ser real, ou apenas invenção do interlocutor. Muitas vezes, mesmo tendo consciência de que muito do que é visto atrás de uma tela é apenas uma ilustração manipulativa, os receptores de tais mensagens preferem basear suas vidas em cima disso. Em uma cena em que o emoji High Five diz preferir popularidade do que amigos de verdade, também deixa evidente que naquele mundo, o que é realmente importante aos seus moradores é a fama e prestígio, e não uma relação verdadeiramente profunda, o que não é tão diferente de nossa realidade em certos aspectos. O filme mostra seu intento em criticar as relações vazias do mundo moderno em breves momentos passados dentro de aplicativos de redes sociais, em que o protagonista nota o desespero dos usuários em serem notados. Não é sem motivo que o protagonista é o emoji característico ao sentimento mais fortificado pela tecnologia, no caso a indiferença, e justamente por não conseguir demonstrar apenas essa reação, é o que acaba por sofrer preconceito de todos ali, inclusive de seus pais. Por viver em um ambiente que o considera um defeito, Jenny se vê na obrigação de mudar aquilo que é, e abrir mão do que o tornava único e especial, e só ao perceber que não havia nada de errado com ele, é que finalmente o protagonista atinge sua maturidade na trama. A relação de Jenny com os pais também é curiosa, visto que além de não terem confiança no filho, existe uma superproteção exagerada deles, quando os mesmos tentam escondê-lo em casa, depois do seu incidente, na hora de mandar a mensagem de texto. Inclusive descobrimos que o pai também era capaz de demonstrar outras reações, além da indiferença, o que evidencia que muitas das suas motivações em proteger o filho provavelmente se explicam no medo que ele tinha de ver o garoto sofrer preconceitos da mesma forma que ele sofreu. O filme
trata também a insatisfação de pessoas que não querem se limitar aos padrões que a sociedade lhes impõe, não apenas com seu protagonista, mas também com a personagem Jailbreak, que se tornou hacker depois de fugir de Textópolis, e que deseja viver na nuvem, fora do celular, por saber que lá estaria longe das burocracias limitantes do local onde nascera, que no caso seria ser sempre perfeita e bela, já que antes de fugir da cidade, ela representava o emote de uma princesa. Ainda que não de forma muito profunda, a animação aponta para problemas relacionados aos vícios dos mais jovens nas tecnologias, já que todos os adolescentes mostrados no filme constantemente estão usando seus celulares e quase não conversam com os outros sem eles, e mesmo quando tentam alguma abordagem verbal, dão mais valor ao que é dito através das reações de emojis ou gifs do que as palavras sinceras ditas frente a frente. O arco do protagonista humano também está ligado à importância exagerada que ele tem com seu aparelho, e na sua resistência com os sentimentos que tem pela sua colega de classe, Eri. Essa abordagem sobre o vício, apesar de rasa, ainda é contundente por mostrar algo que infelizmente é presente na nossa realidade, e não é incomum que os mais jovens, ao se prenderem demais ao mundo da tecnologia, desenvolvam casos graves de ansiedade ou outros transtornos psicológicos, por terem uma visão de mundo limitada ao que outras pessoas fingem ser em redes sociais. A personagem Smiler também é um reflexo dessa superficialidade, já que está sempre sorrindo, mesmo quando está distante de se sentir feliz. Sua incapacidade de ser honesta com seus sentimentos acaba por refletir nos que vivem em Textópolis, que não apenas escondem o que sentem, como também acabam por demonstrar pouca empatia, já que mesmo sabendo que Jenny seria deletado sem nenhuma piedade, não se importam com a situação dele. Entretanto, é preciso destacar que existe certa hipocrisia na obra, já que mesmo com tantas referências aos malefícios do uso exagerado da tecnologia, o filme também possui uma preocupação extrema em mostrar algumas das marcas mais famosas das redes sociais, como o Facebook e Instagram, além de jogos de smartphone famosos como Candy Crush e Just Dance, evidenciando que a maior preocupação do filme é em publicidade e marketing barato. Fora isso, há implicações na forma como em muitas passagens a tecnologia é exaltada, isso porque a existência dela na vida dos emotes é essencial. Além do mais, a cena final, em que graças a uma mensagem de texto digital, o protagonista humano finalmente toma coragem para se aproximar da garota, pela qual nutria uma paixão, dá a ideia de que sem o uso dos telefones, é impossível que consigamos tomar alguma atitude por conta própria. Inclusive, mesmo sendo um filme cuja tecnologia se faz presente em todos os contextos da história, a visão que ela apresenta dos principais consumidores destes recursos, no caso os adolescentes, é pouco convincente. E ainda que isso possa ser defendido como uma maneira de ilustrar a dependência extrema dessa geração com a tecnologia, existe também uma certa incoerência quando o protagonista vai até uma loja apenas para formatar o seu aparelho, algo que, em suma, qualquer jovem saberia fazer sozinho. A visão do filme sobre tais recursos tecnológicos é contraditória, o que não é muito difícil de perceber em dado momento da projeção. Com isso, a animação não se torna questionável apenas na sua qualidade, mas também com as morais que tenta passar. Entretanto, se ignorarmos isso, ainda há boas mensagens sobre aceitarmos quem somos de verdade, e não buscar mudanças forçadas a fim de agradar os que vivem ao nosso redor. Há também um discurso paternal coerente na relação de Jenny com os pais, e podemos sim tirar uma lição sobre não criarmos nossos filhos com uma proteção exagerada, e ao invés disso, ensinarmos como as diferenças que ele possui podem vir a ser a sua melhor força em momentos de extrema adversidade, já que é justamente o que fazia Jenny ser visto como um defeito que o ajuda a salvar seu lar, e também se tornar o emoji mais popular.